Nós vamos hoje falar sobre o amor de Deus. Só que especificamente sobre essa passagem, é importante que a gente entenda, antes de entrarmos na Bíblia e na palavra de Deus, o contexto em que essa passagem nasceu, o porquê de João ter dedicado seu tempo a escrever a respeito de Deus dessa forma. Os estudiosos, os teólogos, eles disseram que esse texto foi escrito, em média, 70 a 100 anos após a morte de Cristo, em Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia experimentado muito de perto a respeito da magnificência do que foi a vida de Cristo na terra. Esse texto foi escrito numa época em que já haviam se passado mais ou menos entre 70 a 100 anos da morte de Cristo e da ressurreição. Dizem que esse texto foi escrito para a segunda e terceira geração judaica após a morte de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa geração já não havia experimentado da mesma euforia, como eu disse anteriormente, da mesma magnificência que as gerações anteriores haviam experimentado. As duas gerações anteriores, mais ou menos 2 ou 3 gerações, tiveram a oportunidade e o privilégio de viverem na época em que Cristo estava na terra. Eles experimentaram com seus olhos a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas essa segunda, terceira geração não havia experimentado fisicamente, não havia participado fisicamente deste período em que Cristo esteve aqui. Então, quando João escreve essa carta, ele escrevia tendo como pano de fundo essa geração. Se fôssemos falar disso hoje, nós iríamos dizer que essa geração foi uma geração que talvez não tenha entrado na casa como nós entramos agora. Imagine que nós fôssemos explicar, talvez daqui a alguns anos, 70 anos, para os nossos netos, aquilo que nós vivemos hoje. Eles estavam na igreja, eles ouviram falar a respeito daquilo que Cristo havia feito, vindo, realizado, mas eles não haviam vivido. Isso é muito atual. A gente pode até fazer uma pausa nessa introdução para chamar a responsabilidade a respeito disso, porque continua sendo atual. Talvez o que essa geração vivia é o mesmo que muito de nós ainda vivamos hoje. Eu escuto diariamente pessoas dizendo que se desviaram do caminho do Senhor porque esfriaram. Eu servia na minha igreja, mas de repente eu fiquei fria e por isso eu me desviei. Eu me afastei da minha igreja porque eu percebi que havia alguns erros que eu não concordava. Eu me desviei do caminho do Senhor porque o louvor da minha igreja não é bom. Então essa geração atual muito provavelmente tem referências para conversar com aquela geração para a qual João se referia. Uma geração que condicionava o seu relacionamento enquanto cristão a motivações sensoriais, a aspectos externos da fé. Era uma geração que já não experimentava do frio na barriga, de ter vivido na época de Cristo, assim como nós muitas vezes nos afastamos da igreja porque não experimentamos mais o arrepio e as lágrimas. Então se você não chora, o louvor não foi bom. Então se não há gritaria, emocionalismo, então o culto está frio. E não há problema em gostarmos da presença do Espírito Santo que causa arrepios. Isso é normal, eu amo. Aliás, a gente é privilegiado por estar em um lugar em que há sim um foco de avivamento. Não há problema nisso. O desequilíbrio nasce quando nós condicionamos uma vida de relacionamento com o Espírito Santo a estarmos sendo constantemente motivados. O Espírito Santo é uma pessoa. E para estar num relacionamento com uma pessoa é preciso interesse das duas partes. Não adianta que o Espírito Santo esteja interessado em você se você não se dedicar a se interessar por ele. Então esse era o contexto. As pessoas talvez estivessem envolvidas com os procedimentos litúrgicos, mas já não era um povo tão motivado quanto antes. Essa igreja de Éfeso já não sofria mais com as ameaças de violência física, como outrora havia existido em Roma, de Paulo, quem se lembra? Era uma igreja que sofria uma ameaça muito mais sutil. Essa igreja era ameaçada pela atração, pela sedução, que vinha sendo produzida por aquilo que João vai chamar de falsos profetas. E mais uma pausa, porque isso também é atual. Naquela época, os falsos profetas eram aqueles pensadores de grande maioria com base filosófica grega, e eles tentavam sutilmente, talvez nem tão sutilmente, mas eles tentavam colocar no subconsciente cristão a ideia
agnosticismo. Essa palavra é terrível, né? Então, esses filósofos gregos, eles tentavam implementar na igreja esse pensamento agnóstico. E esses eram os falsos profetas a qual João vai se referir. E isso é atual, porque falsos profetas sempre tentam implementar em nós pensamentos que por muitas e muitas vezes são mais agradáveis, fazem mais sentido, tornam as coisas mais fáceis. A base, sem que a gente se aprofunde no pensamento agnóstico, a base do pensamento agnóstico era fundamentada em duas coisas. A primeira coisa era a negação completa a respeito da morte e da ressurreição de Cristo como o Messias. E se a gente parar para pensar que eles estavam numa época em que se pregava para a segunda e terceira geração judaica, talvez isso faça um pouco mais de sentido, da sutileza, de como é ardio o agir do inimigo nas nossas vidas. Ele sempre tenta falar aos nossos ouvidos de maneira sutil, de modo que a gente passe a enxergar sentido em coisas que biblicamente não fazem sentido. O inimigo tende sempre, desde então e até hoje, a fazer com que na nossa mente o nada a ver pareça algo que faça sentido. Para uma geração judaica ortodoxa, fazia realmente talvez sentido um pensamento agnóstico que tirava de Cristo o poder da divindade. Ele já não era o Messias, ele era apenas um homem que havia vindo. Esse era o primeiro pilar desse pensamento sobre o qual os falsos profetas se embasavam. O segundo pilar que eles utilizavam era a negação total da matéria. Eles não tinham respeito, eles não levavam em consideração a matéria. E olha que pensamento. Se nós não temos consideração com a matéria, se nós entendemos que nós não prestamos, de fato, essa matéria não faz sentido algum, não tem valor nenhum, como é que um Deus poderia se tornar carne? Com base nessa ideia, eles tentavam introduzir o pensamento de que em Deus, no caráter de Deus, haveria algum ponto de obscuridade. E aí agora, quando nós formos ler o texto, nós vamos entender o porquê de João dizer que em Deus não há trevas. Deus é o Deus da luz, amém? Passada essa introdução, agora a gente vai entender o porquê de João ter escrito esse texto. E a gente vai conseguir perceber que quando João fala sobre o amor de Deus, ele está nos entregando algo que tem uma aplicabilidade muito mais prática e menos poética. Porque a gente costuma ler a respeito, em 1 João, a respeito de Deus e que Deus é amor e o amor é Deus, e a gente faz com que isso pareça uma poesia. Quando na verdade havia uma praticidade, uma instrumentalidade na fala de João. Fica claro aquilo que João quer ensinar o povo a respeito de Deus e a respeito da expressão do amor de Deus. O texto que nós vamos ler está em 1 João, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Vocês percebem que há uma ideia prática do amor? Não é algo poético, não é algo somente abstrato. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. De cara a gente consegue entender que João estava expressando duas verdades absolutas sobre Deus. Deus é amor, logo. Deus não é um Deus de vingança, Deus não é um Deus de raiva, Deus não é um Deus de acusação. Deus é um Deus de amor. O amor é a própria substância de Deus, o amor é o próprio pano de fundo para o atuar de Deus. Deus não é qualquer coisa, Deus não é o que a gente entende, Deus não é o que a gente acha, Deus não se move através dos nossos mecanismos. Ele é a substância do amor e tudo o que Ele faz parte do pressuposto daquilo que Ele é.
Então essa verdade absoluta, João deixa claro, Deus é amor. E Ele não é amor porque a gente o ama, Ele é amor porque Ele é o amor em si. E sendo o amor, Ele nos amou primeiro. Já demonstra o caráter de superioridade de Deus. Deus não precisa ser motivado, Deus não é inconstante, Deus não é emocional. Não há variação em Deus. Há um projeto concreto em Deus desde sempre e para sempre. E esse projeto é fundamentado naquilo que Deus é. A consubstância do próprio amor. Esse texto nos ensina a termos uma fé racional. Uma fé sadia. Uma fé que não emocionaliza as coisas. Amados, amem uns aos outros. Não amem uns aos outros com música de fundo. Não amem uns aos outros quando você recebe direct. Não amem uns aos outros quando ganha presente. Amados, amemos uns aos outros. Estabeleça a sua fé num Deus que é o próprio amor. E expresse esse Deus através daquilo que você escolhe ser. De fato, Cristo não está mais aqui, mas o Espírito Santo está acessível a você. Tome posse de quem Ele é e permaneça. Quem se lembra do texto que tem permaneça 17 vezes? Se Ele permanece em mim, eu permaneço nele. Constância. Eu não permaneço quando tudo vai bem e eu não deixo de permanecer quando tudo vai mal. Amemos uns aos outros. E aí a gente vai falar o seguinte. O primeiro ponto da minha mensagem é esse. Se Deus é amor, que amor é esse? Para que a gente entenda que Deus é amor, a gente precisa entender de fato o que é o amor. Porque aquilo que Deus é não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que é amor. O amor expressado em Deus não tem nada a ver com carinho. Não tem nada a ver com romantismo. Não tem nada a ver com troca de afeto. O amor de Deus é o amor ágape. É o amor que abrange todo o amor. Não tem nada a ver com caridade. Não tem nada a ver com solidariedade. Não tem nada a ver com contraprestação. O amor de Deus é o amor que envia o Filho para os outros. É o amor que é tão consubstanciado em si, que oferece sem pedir nada. Então, por causa disso, a gente já pode começar dizendo algo incrível. Esse amor ágape, ele só pode ser expressado por Deus para com o seu Filho e para conosco. Para que nós expressemos esse amor, por mais bonzinho que a gente se ache, por mais legal que a gente pense que a gente é, por mais vontade que a gente tenha em fazer o bem, essa espécie de amor altruísta, ela só vai conseguir ser instrumentalizada em nós através do auxílio do Espírito Santo de Deus. O primeiro passo para entendermos esse amor é nos reconhecermos incapazes de amar como Deus ama. Porque quando a gente reconhece uma incapacidade, a gente se coloca na posição de humildade. Quando você se reconhece incapaz de algo, você tem facilidade de pedir ajuda. Em tudo na vida. Por muito tempo eu fui muito orgulhosa, eu achava que eu era capaz de fazer tudo. E conhecer em humildade que eu não sou capaz de tudo, me colocou na posição de pedir ajuda. Isso mudou a minha vida nas minhas relações ordinárias. Porque pedir ajuda não é demonstrar fraqueza, é demonstrar força. É você se despir do aspecto que você acha que precisa ser para ser amado e entender que você pode ser amado mesmo dependendo do outro. O primeiro passo para entendermos a respeito do amor de Deus é reconhecermos a nossa incapacidade de amarmos como Deus ama. Quando nós reconhecemos isso, nós nos colocamos em aptidão para depender do Espírito Santo. Por isso que Paulo, em Gálatas, fala a respeito desse dom espiritual que é viver debaixo daquilo que ele chama de fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, ele vai dizer a respeito daqueles que vivem uma vida de dependência e comunhão com o Espírito Santo. E esse é o primeiro passo para nós entendermos a respeito de Deus. Nós somos incapazes de amarmos como Deus amou. Isso é dom espiritual. Isso precisa ser feito de maneira racional, de maneira desejosa.
Senhor, me ensina a amar como tu amas. Espírito Santo, derrama a sua presença em mim de tal forma que a minha humanidade seja constrangida pela sua presença. Eu dependo do Senhor para amar como o Senhor quer que eu ame. Eu reconheço a minha limitação. O amor ágape é o amor do sacrifício, é o amor de João 3,16. Tendo como base o amor de Deus, então a gente não pode chamar a nossa carência de amor. Não chame a sua dependência afetiva de amor. Não chame qualquer conexão de amor. Hoje em dia a gente ama qualquer coisa. Amiga, te amo na balada. Não ofenda o conceito que nós cristãos precisamos ter do amor de Deus com o nosso conceito humano, fragmentado, carente, incompleto de amor. O amor de Deus é o amor expressado por Oséias. É o amor que resgata uma prostituta que te traiu. É sobre esse amor que João nos incita a vivermos e a expressarmos, amém? E esse amor, ele precisa ser para nós um plano de ação. É preciso vivermos uma vida comprometidos com esse amor. A finalidade de Deus dizer, da Bíblia dizer que Deus é amor e que nós devemos amar uns aos outros, é porque esse amor, ele precisa ser expressado através daquilo que nós somos, porque nós não estamos passando pela terra aleatoriamente. Isso não é um parque de diversões. Nós somos peças colaboradoras do Senhor em um projeto de salvação. Então comece a chamar de amor a sua disposição de morrer por alguém. Comece a chamar de amor a sua disposição de perdoar quem lhe traiu. Essa semana eu postei um texto sobre traição e olha, ninguém me traiu. De maneira grave, traições diárias, bobeiras. Mas não falei para ninguém. E aí um monte de gente que foi traída repostou, mas não repostou com o entendimento daquilo que eu havia dito. O fato da pessoa te trair não exime você a sua obrigação de perdoar. O fato de nós dizermos que você não é tolo por ter acreditado, o fato de dizermos que nós não somos tolos por termos dado oportunidade, por termos honrado, e o fato de a outra pessoa não ter sabido receber esse amor, não te desincumbe e não te faz um herói. Te faz alguém que está cumprindo a sua obrigação cristã de amar. Então chame de amor a sua capacidade de conviver com quem você não ama. Porque por mais incrível que pareça, Deus ama quem você não ama. Deus quer quem você não quer. Deus não tem problema com quem você rejeita. Talvez essa seja a loucura da cruz, citada em Gálatas. Loucura para nós que queremos colocar Deus no enquadramento de raciocínio humano. E Deus está quebrando a caixa para dizer para nós, não sou eu através do que você pensa, é você através do que eu projetei para vocês. Limpe o sujo. Corra atrás de quem te rejeita. Meninas, eu não estou falando de namorado, tá? Estou falando de propósito. Porque a gente fala, corra atrás de quem te rejeita, as meninas já pensam, nossa, vou ligar para o boy que me deu fora. Não é isso. Vá atrás dos rejeitados. Chame de amor a sua capacidade de descer ao nível de uma prostituta, como Jesus fez, enquanto todos se mantinham altivos ao redor dela. Chame de amor a capacidade de se comprometer, e esse é o segundo ponto. Se comprometa em expressar o amor. Nós ouvimos o tempo inteiro o jargão, Deus é amor. Uhul! É amor, mas ele não é esse amor legalzinho que você está dizendo. O amor de Deus não é assim, sabe, ursinhos carinhosos, unicórnio, glitter, arco-íris, não. O amor de Deus é sangue na cruz. É um Cristo completamente ferido, machucado, humilhado, violentado, porque estava comprometido com um projeto. Esse comprometimento, ele tem duas vertentes. E nós precisamos nos aliançar e nos comprometer nessas duas vertentes.
Nós precisamos nos comprometer com o amor de Deus na vertente horizontal e na vertente vertical. Na vertente horizontal é expressarmos uns aos outros esse amor. É vivermos uma vida baseada em nos tornarmos aquilo que Cristo foi na terra. O amor de Deus é o instrumento utilizado por nós para a implementação de um projeto. Não é foto para legenda. Amor não é o frio na barriga de quando você entra num altar para se casar. Isso é romance, isso é gostoso. Mas isso não é a substância do amor. O amor é um instrumento. E nós precisamos nos comprometer a instrumentalizar as nossas relações aqui na terra como agentes desse projeto. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o amor expressado, o nosso compromisso em expressar o amor, ele não comporta uma posição passiva. A gente não pode simplesmente sentar e receber o amor de Deus, a misericórdia, a graça. Estar comprometido com o projeto é colocar a mão na massa. É fazer, é ir, é buscar. Se você não consegue expressar nas nações, expresse no seu casamento. Expresse com os seus filhos. Expresse com as suas vizinhas, expresse no trânsito. Instrumentalize esse conceito abstrato. Faça dele um instrumento à sua disposição. O amor na horizontal é o amor de Mateus 5:44. Ore por aqueles que te perseguem. Ame aqueles que te odeiam. Morra por aqueles que você entende que não merece. O amor de Cristo expressado na horizontal faz com que algumas pessoas acordem às 6 para buscar pão para nós comermos aqui de manhã. O amor expressado na horizontal faz com que pessoas decidam morrer para que Cristo viva em você. O amor expressado na horizontal faz com que pessoas se dediquem muito para que você possa ser aproximado de Jesus. O amor expressado na horizontal faz com que você sirva ao outro. Veja no texto. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Ele enviou o seu Filho. Ele fez. Não há passividade no amor de Deus. Há ação, há protagonismo, há escolha. A meta, a alvo, a fundamento, a finalidade, a conclusão. Não é poético. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A matemática do amor de Deus expressada na horizontal é a matemática que antes de olhar para si, olha para o outro. Eu amo o meu filho, mas em que pese esse amor eu envio ele a vocês. Eu amo o meu tempo, mas em que pese a minha necessidade, eu entrego o meu tempo a vocês. Eu amo a minha família, mas em que pese a minha vontade de estar com eles, eu acordo e venho para a igreja pregar para vocês. Eu amo o meu marido, mas em que pese a minha necessidade de tê-lo perto, eu o abençoo para servir a nação. Eu amo a minha igreja, mas em que pese amá-la tanto, a coloco à disposição para servir o reino. Eu amo os meus recursos, mas em que pese a minha vontade de comprar um monte de coisa legal, eu priorizo aquilo que é coletivo. Eu amo os meus dons, mas ao invés de adorar o meu espelho, eu coloco aquilo que eu tenho à disposição de ser criticado, apontado, apedrejado. Eu amo o meu filho, mas em que pese, ele vai morrer por nós. Essa é a instrumentalização do amor na horizontal. E na vertical? Na vertical é expressarmos o nosso amor com Ele. Porque a cruz, e eu já disse isso uma vez, ela não é uma via de mão única. Não estou falando sobre salvação. A salvação é dom de Deus. Mas eu estou dizendo que a cruz paradoxal que é, exige de nós mortificação. E uma vida de amor ágape expressado ao Senhor é uma vida que invariavelmente vai nos levar a vivermos uma vida de obediência. Como é que você ama a Deus e não o obedece, se o seu exemplo é um Cristo que por obediência como homem morreu? Não tem desculpa, game over, acabou o jogo. Olhar para a cruz é entender o plano da graça. É viver uma vida responsável diante da graça. Cristo não morreu, Cristo não veio aqui passear. Oh, let it go, let it go. Ele veio para nos entregar. O versículo 9 vai dizer, Ele foi propiciado pela nossa vida, pelos nossos pecados. Ele veio nos dar acesso a um Deus que até então estava distante de nós.
Isso é graça, é ter acesso a um Deus que você não merecia ter. Ele está perdoado sem que você merecesse perdão. Viver uma vida de expressão, de amor ágape a Deus, é dizer a Deus: Senhor, eu me submeto por completo à sua vontade. Chega da gente achar que a graça de Cristo é um banco que você tem um saldo, para toda vez que você pecar, você passar o seu cartão Infinity e dizer: está pago. Quem foi que disse? É o oposto disso. O crédito foi te dado para que quando você quisesse pecar, você entendesse que você tem acesso a uma graça que te capacita a não pecar mais. É por isso que Paulo disse: há um espinho na minha carne e eu clamei ao Senhor para que retirasse de mim. E a resposta de Deus foi o quê? A minha graça te basta. Não há expressão de amor sem que haja vontade de expressar. Porque se Deus não quisesse que nós expressássemos voluntariamente o amor, Ele tinha dito: aquele que aceitar Jesus ficará imune à tentação do pecado. Shazam. Mas não. O pecado continua existindo, esse mundo continua não sendo nosso. O projeto que Ele tem para nós é além. Então olhe para o pecado e tome posse da minha graça para não pecar. Não se sinta no direito de fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Ou se você se sente, não diga. Não se sinta no direito de usufruir da graça de maneira leviana. Porque não há leviandade no amor. O amor é o amor de Coríntios. Bom, benigno, suporta, espera, crê, se compromete. A forma como Cristo expressou o seu amor a Deus foi se submetendo até a morte, e morte de cruz. Então para nós acabou, não tem desculpa, não dá mais. É preciso entendermos a responsabilidade de servirmos a esse Deus, de colocarmos nas nossas camisetas, nas nossas testas, nos nossos Instagrams, João 3,16. Entenda a seriedade do projeto, se comprometa com o projeto. Expressarmos esse amor de Deus precisa de nós uma atitude voluntária. Não é algo que a gente delegue. Não dá para você dizer: meu marido já serve muito, então a gente é uma só carne. Não é algo voluntário, como o amor que a gente sente por um filho. Meu filho nasceu, involuntariamente eu o amo. A expressão do amor ágape passa por um critério voluntário. Você precisa querer, você precisa fazer, você precisa se comprometer, você precisa buscar, você precisa desejar, você precisa estabelecer sobre o Senhor a sua rocha, o seu fundamento, para que você não ceda a cada tempestade. A expressão voluntária desse amor é permanecermos assim como Deus permanece. Porque independente da nossa infidelidade, Deus é fiel. Ainda que haja maldade em nós, Deus é benigno. Ainda que haja em nós malícia, Deus é bom. Ainda que haja em nós traição, Deus é perdoador. Ainda que haja em nós ira, Deus é misericordioso. Então expressarmos isso voluntariamente é nos mantermos naquilo que nós fomos chamados para ser. Independentemente do mundo que nos cerca. Foram infiel, permaneça fiel. Foram rudes, permaneçam mansos. Agiram com maldade, retribua com benignidade. Não é algo que você possa fazer sem querer fazer. Da mesma forma, é algo pessoal. É uma escolha sua. Jesus disse: você quer me seguir? Pegue sua cruz. A cruz é sua, do seu tamanho, na sua medida.
num peso que você é capaz de suportar. Não adianta você querer dizer para o seu marido, pega a sua e pega a minha. Não adianta você querer colocar sobre os outros a responsabilidade por decisões que são suas. Não adianta você querer dizer para o seu pastor que você não vai servir porque a culpa é dele. Permaneça. Não adianta você querer transferir para o seu líder uma decisão que é sua. Não adianta você querer colocar o seu coração à disposição de profetas que vão dizer aquilo que você quer ouvir. Deus, isso tem ardido no meu coração de maneira diária. Deus não quer o nosso muito. Diz a Bíblia que um jovem disse a Deus, Senhor, Jesus, eu quero ser o seu discípulo, o que é que eu faço? Jesus disse para ele, venda tudo que você tem e siga-me. E diz a palavra de Deus que esse discípulo, ele era abençoador. Ele não era daqueles que tinha dificuldade em ofertar, em abençoar, em investir na obra de Cristo. Mas a resposta de Jesus para ele foi, venda tudo que você tem e me siga. Jesus não estava preocupado com o dinheiro dele. Jesus sabia quem ele era em Deus, ele era o dono de tudo. Ele tinha um administrador para os seus bens, amém? Ele não tinha pouca coisa. Ele não estava preocupado com a materialidade daquele jovem. Em outras palavras, ele está dizendo, você está disposto a me dar muito. Mas o seu muito não me satisfaz, sem que o seu coração estivesse disposto a me entregar tudo. Não adianta fazermos muito para Deus, porque esse texto de João, ele é correlacionado a um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, acho que versículo 5, em que o próprio Senhor adverte essa mesma igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Não adianta trabalhar muito, não adianta servir muito, não adianta estar em todas as escalas, se o seu coração não for todo do Senhor. Se no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, na expressão diária daquilo que você se dispôs a ser, você não é todo do Senhor. Se existem gavetas no seu interior onde você coloca coisas e guarda e deixa ali, e essas coisas não são de acesso ao Senhor, não se pode te considerar um discípulo. E eu vou terminar agora dizendo o terceiro e último ponto, dá para ver aquilo que ninguém nunca viu. E para ler isso a gente vai fazer um silogismo, amém? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Silogismo é assim, pegarmos uma premissa maior, relacionarmos com uma premissa menor para a gente poder tirar uma conclusão que muitas vezes é óbvia, amém? Deus é amor, premissa maior, não dá para fugir disso. Deus é amor, a base de tudo é isso, Deus é amor. Premissa menor, se amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor, logo, dá para ver a Deus. A Bíblia começa dizendo que ninguém jamais viu a Deus com olhos físicos. Porque para nós é impossível olharmos para Deus e permanecermos vivos. O peso da glória de Deus não é compatível com a nossa pequenez humana. Então, com olhos físicos, não é porque Deus é vaidoso e brinca de esconde-esconde, é amor. Começamos falando, a substância de Deus é amor. Então, nós não temos aptidão para vermos a Deus na limitação da nossa humanidade. Por isso ninguém jamais viu a Deus. Porém, no entanto, todavia, contudo, a vontade de Deus, de Gênesis, quando Ele fez um jardim, o fim dos tempos, enquanto Ele prepara uma cidade para nós, sempre foi estar conosco, sempre foi coabitar com as nossas vidas. E muito embora nós não possamos ver Deus com os nossos olhos, se Ele é o amor, se nós quando amamos uns aos outros temos o perfeito amor em nós, nós conseguimos perceber Deus nas nossas vidas. É possível ver Deus em tudo. É muito além do que se apresentar como imagem para que você o adorasse por aquilo que os seus olhos eram capazes de ver. É a vontade de estabelecer com você um vínculo muito mais profundo,
muito menos sensorial, um vínculo que, se exercido de maneira correta, vai muito além da instabilidade das nossas emoções. Deus não queria que nós o amássemos porque nós podíamos o enxergar. Deus queria que nós amássemos através da fé em Jesus Cristo, que veio e foi o amor aperfeiçoado de maneira plena. Quando nós olhamos para Cristo e nos comprometemos a expressar o mesmo amor que Ele expressou na terra através do Espírito Santo, é possível que nós vejamos a Deus uns nos outros. Por muito tempo, criaram o estereótipo de um Deus distante, de um Deus de difícil acesso, de um Deus que para estar conosco espera de nós critérios exacerbados demais. Todas essas imagens, todas essas figuras, todos esses critérios, em grande maioria passam por análise humana. Ele está aqui, em mim, em você. Quando eu te amo, quando você me ama, quando eu te sirvo, quando você me serve, quando eu me entrego para você e você se entrega para mim, quando eu me disponho a morrer por você e você morre por mim, é Deus. Não tem necessidade de vivermos uma vida buscando a um Deus abstrato, quando o verdadeiro amor pode ser aperfeiçoado em nós. Deus pode estar na sua casa, Deus pode estar no seu carro, Deus pode estar na visão que você faz dos seus filhos, Deus pode estar na visão daquilo que você enxerga como um milagre, Deus pode estar no exercício da misericórdia com a sua família, com o seu marido. Deus está muito mais acessível para aqueles que creram em Cristo do que a gente imagina. Por muito tempo colocaram Deus distante demais, mas é possível desfrutar desse amor com muito mais proximidade. Ele nos amou primeiro. Está consumado. E eu vou terminar dizendo isso. Não espere amanhã para se relacionar com esse Deus de amor. Não espere que ninguém te dê acesso. O acesso foi entregue já por um Cristo na cruz. Esse Cristo é real, esse Cristo existiu, esse Cristo esteve no meio de nós. Esse Cristo foi como nós. Carne. O Verbo se fez carne. E como nós expressou amor horizontal, amando aqueles que ninguém amava, resgatando aqueles que ninguém queria, e morreu para que você experimentasse desse amor horizontal através do perdão. E expressou amor ao próprio Deus, se entregando. Não coloque nas mãos de ninguém o acesso que você já tem, amém? Não deixe para amanhã a possibilidade de preencher a sua vida com um sentido, com um projeto, com um propósito real. Não passe mais por nenhuma tribulação se sentindo desamparado, se sentindo sem instrumentos para lidar com isso. Nada é desperdiçado por um Deus de amor. Nada em você é sem sentido. Comece a semana entendendo a sua responsabilidade. Entendendo que Deus espera que você seja a expressão deste amor perfeito. Você pode ser a boa nova. Você pode ser a expressão. Aliás, você deve ser a expressão de Cristo ao mundo. Expresse esse amor em nome de Jesus. Amém.